Então, pessoal, meu nome é Denise e eu vou falar um pouco sobre os tipos de reparo. Então, como as células evitam que origine uma mutação? Existem vários tipos de mecanismo de reparo e para cada tipo de dano eu vou falar de alguns principais. Então, durante a síntese de DNA, a maioria das polimerases do DNA, elas checam seu trabalho, consertando a maioria das bases não pareadas em um processo que se chama revisão. E se a polimerase detecta algum nucleotídeo errado, incorretamente pareado, que foi adicionado, ela vai remover ele e substituir ele imediatamente antes de continuar com a síntese de DNA. E aí na imagem nós podemos ver uma timina pareando com a guanina. E a DNA polimerase, no seu processo, né, de revisão, ela retira esse nucleotídeo mal pareado e aí na terceira imagem nós podemos ver essa retirada. Então, vários erros eles são corrigidos pela revisão, mas alguns poucos erros eles escapam e nem todos são revistos pela polimerase. Então, para isso nós temos o reparo de mau pareamento, que acontece logo após o novo DNA ter sido sintetizado, né? E a sua função ela é remover e substituir as bases mal pareadas, aquelas que não foram corrigidas durante a revisão. Então, ele repara a fita nova e a mantém o molde. Primeiro, um complexo de proteínas reconhece e liga a base mal pareada, no caso a guanina com a timina. Um segundo complexo corta o DNA próximo ao mal pareamento e mais enzimas cortam o nucleotídeo incorreto em um pedaço do DNA que está ali próximo. E uma DNA polimerase substitui a parte que falta com os nucleotídeos corretos. E a DNA ligase fecha essa lacuna. Então, aí no caso da imagem, o MUT-S reconhece o pareamento incorreto, o MUT-H cliva a fita não metilada e as hexanucleases degradam um trecho dessa fita. E por fim, a polimerase reconstrói a fita com o nucleotídeo certo. Bom, e como que ele sabe qual é a fita certa? Em bactérias, quando o DNA é replicado, a fita mãe ela é metilada, tem um grupo metil ligado à base da fita mãe. E a nova fita, que é a fita filha, ela não é metilada, ela não tem esse grupo metil. Então, por isso, o DNA ele fica semi-metilado. E essa metilação garante que a fita a ser reparada seja sempre a fita filha. E após alguns minutos de replicação, a nova fita de DNA sintetizada, que é a fita filha, é metilada também e as duas fitas não poderão mais ser diferenciadas. Bom, nós temos o reparo por excisão de base. Ele é um mecanismo usado para detectar e remover certos tipos de bases danificadas, em que o grupo de enzimas, chamados glicosilases, desempenha um papel importante, né, nesse tipo de reparo. E aí cada glicosilase detecta e remove um tipo específico de base danificada. As endonucleases quebram a reação fosfodiéster, a DNA polimerase adiciona novos nucleotídeos e a DNA ligase ela sela a fita. Um exemplo de quando isso acontece. Pode ocorrer uma reação química chamada desaminação. Ela pode converter uma base citosina em uracila. E aí, durante a replicação do DNA, a uracila ela irá parear com a adenina em vez de com a guanina, né? Como ela faria se a base ainda fosse citosina. E aí, a mudança de citosina para uracila não corrigida ela pode levar a uma mutação. E aí, para evitar essas mutações, a glicosilase da via de reparo por excisão de base, ela detecta e remove essas citocinas desanimadas, né? Uma vez identificado o dano, essas enzimas, elas fazem 2 cortes na fita de DNA do tamanho de 12 a 13 nucleotídeos e removem essa parte danificada. Aí depois, outras enzimas preenchem e selam a molécula de DNA. Esse pedaço vazio do esqueleto de DNA também é removido e a lacuna ela é preenchida e fechada por outras enzimas. Nós também temos o reparo por excisão de nucleotídeos. O reparo por excisão de nucleotídeos, ele detecta e corrige defeitos que distorcem a dupla hélice do DNA, né? Como nós podemos ver aí na imagem, essa distorção. E esse tipo de reparo, ele é usado para corrigir alguns tipos de danos causados pela radiação UV, né? Por exemplo, quando a gente fica muito tempo no sol. E essa radiação UV ela pode fazer com que bases citosina e timina elas reajam com as bases vizinhas, formando algumas ligações que distorcem a dupla hélice, causando erros na replicação do DNA. O tipo mais comum de ligação, desse tipo de ligação, é o dímero de pirimidina. Pirimidina, só lembrando, são aqueles grupos de bases nitrogenadas, né, que tem só um anel,
que tem timina, citosina e uracila. Então, o mais comum aí, no caso, é um dímero de timina, né? Acontece quando duas bases de timina, elas reagem uma com a outra, tornando elas unidas quimicamente, fazendo essa distorção, né? Como a gente vê de amarelo, as duas timinas juntas. Então, como está descrito aí na imagem, esse processo em eucariontes, eles envolvem a ação de mais de 30 proteínas e atuam em alguns passos sucessivos. Então, primeiro acontece o reconhecimento da lesão, depois ocorre a abertura da dupla hélice de DNA, onde está localizada a lesão, depois ocorre uma dupla incisão distante de alguns nucleotídeos, depois ocorre a síntese do novo DNA, que utiliza como molde a fita não danificada, e ligação da porção 5' da nova fita sintetizada à cadeia pré-existente. Então, aí nós temos dois tipos de reparo direto. Então, primeiro nós vamos falar do reparo de dímeros de piribidina por fotorreativação. Então, nesse processo atua uma enzima chamada fotoliase, que ela é ativada pela luz visível. Então, ela reconhece a distorção na hélice do DNA causada por um dímero de piribidina, né, que nós já falamos anteriormente, né, são duas timinas que ficam próximas e causam a distorção. Aí, no caso, elas são atraídas uma pela outra, igual aconteceu com a excisão de base, né, que é o problema mais comum que acontece. Então, como acontece? Uma vez que essa enzima fotoliase ela se liga ao DNA, ela absorve a luz visível e catalisa a quebra dos dímeros de piribidina e reveste as bases em suas formas originais, né? Então, essa enzima é encontrada em fungos, plantas e alguns animais invertebrados, mas não em seres humanos, né? Ela está ausente nos mamíferos, como diz aí. Então, como nós podemos ver aí, o DNA está em perfeito estado, né, no início. Depois da incisão da luz UV no DNA, as duas timinas se juntaram, né, formando os dímeros de piribidina. Depois, a DNA fotoliase, ela detectou essa alteração e se ligou a elas, né? E quando a DNA fotoliase ela foi ativada pela luz visível, ela catalisou a quebra dos dímeros. Nós também temos a reversão de danos, que é um tipo de reparo direto, né? Então, esse tipo de alteração, ela frequentemente envolve apenas um grupo extra de átomos, né, que se liga ao DNA através de uma reação química. Por exemplo, a guanina, como está mostrando aí, ela pode ter um grupo metil ligado a ela no seu átomo de oxigênio, né, que está aí de vermelho. E se a guanina contém esse grupo metil, ela não for corrigida, ela vai parear com a timina ao invés da citosina, né, durante a replicação. Então, nós temos uma enzima que é capaz de tirar esse grupo metil, revertendo a situação, fazendo com que ela pareie com a sua base certa, né? Como está mostrando na foto, aí o metil ele está de vermelho. Temos também o reparo por recombinação, reparo de quebra de fita dupla ou reparação homóloga. Então, como nós vimos, nós temos danos, né, que ocorrem só a uma fita de DNA. Mas alguns tipos de fatores ambientais, como a radiação de alta energia, elas podem ocasionar quebra na dupla hélice de DNA. Então, as duas fitas são afetadas e dividindo o cromossomo em dois. Então, existem dois caminhos envolvidos na reparação da quebra da hélice dupla de DNA, né, que são as vias da união da extremidade não homóloga e da recombinação homóloga. Na união da extremidade não homóloga, as duas pontas quebradas dos cromossomos, elas são simplesmente, né, juntas normalmente, coladas novamente, e esse mecanismo de reparo, normalmente, ele envolve a perda ou algumas vezes a adição de alguns nucleotídeos no local do corte, fazendo com que a união das extremidades não homólogas tende a reproduzir uma mutação. Mas isso é melhor, né, essa é a melhor alternativa, mesmo tendo mutação, do que perder grande parte do cromossomo. Então, aí, como nós vimos na legenda da primeira foto, o cromossomo é colado de volta, né, com uma pequena mutação no local da quebra. Já na recombinação homóloga, quando o cromossomo ele é danificado, a informação do cromossomo homólogo, né, do segundo par de cromossomo, ele é correspondente ao que foi danificado, né? Ou seja, a outra cromátide irmã é utilizada para reparar a quebra. Então, nesse processo, os dois cromossomos homólogos se juntam, né? E uma região da cromátide é usada como modelo para substituir a região danificada do cromossomo quebrado. Então, aqui, como na foto, o
cromossomo quebrado ele pareia com seu homólogo e essa região danificada é substituída por uma recombinação usando sequências copiadas de um homólogo, né? Então, o homólogo ele meio que ajuda o outro a se reconstruir. E a recombinação homóloga ela é mais limpa, né, do que a união das extremidades não homólogas e ela não costuma causar mutações. Por último, nós vamos falar de reparo por síntese e translação, SOS. Esse é um mecanismo que está presente apenas nas bactérias, né? E as enzimas que estão envolvidas no reparo são sintetizadas quando ocorre algum dano do DNA, né? Como dímeros de pirimidina, como já citado aqui antes, ou ligações cruzadas. E aí ela dá a resposta SOS, que consiste na transcrição de mais de 15 genes que codificam para a produção de proteínas que estão envolvidas no reparo, como a proteína REC-A. Então, a REC-A, ela quebra uma proteína chamada LEC-A, que normalmente bloqueia a transcrição de outros genes e dará uma resposta SOS. Então, sem essa proteína, a LEC-A faz com que elas passem a produzir proteínas envolvidas no reparo do material genético.